Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Ricardo Felício Oficial, agora no Rumble ou no Odissê, e eventualmente no YouTube, no canal O Farol do Brasil. O tema de hoje será furacões. Vocês sabem que aqui nós temos a presença constante do professor Marcel Ligabô, do canal Tudo sobre Furacões. Mas hoje ele não estará aqui presente, porque nós vamos abordar alguns temas relevantes e interessantes históricos, né? Mas antes disso, vamos dar um pulinho rapidamente nos Estados Unidos, porque o professor Marcel Ligabô mandou para a gente essa informação. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Começando aí pelo furacão Beryl de 2024, lembrando que também tivemos uma outra ocorrência com esse mesmo nome, já que a lista ela segue, né? Então, foi um furacão que vai entrar aí para os registros históricos, tá? Ele é um recordista. Por que ele é recordista? Porque é um furacão categoria 5 mais cedo de uma temporada. Ele entrou nessa categoria no dia 1º de julho de 2024. Vocês estão vendo aí ele passando aqui pelo Caribe, né? Está aí ao norte aí da Venezuela, né? Chegando aí próximo da República Dominicana, Haiti. Nessa data ele já chegou em categoria 5, né? E quebrou, então, a marca anterior do furacão Emily, que também chegou em categoria 5, só que no dia 16 de julho de 2005. Lembrando, então, que a temporada de 2005 também foi uma das temporadas mais ativas da história, e a gente viu aí na apresentação do professor Marcel Ligabô que 2024 também promete aí entrar para a história. Mas vejam só, né? Foram aí 19 anos para que essa marca recorde fosse aí quebrada, né? Vamos dar uma olhada então no sistema, olha só que interessante, na hora que ele chegou na categoria 5. Muito bacana, né? Mas, no final das contas, não é esse o tema que nós vamos abordar hoje. Por quê, professor? Não era de furacões? É, mas não os furacões nos Estados Unidos, mas um caso bem interessante que aconteceu, sabe aonde? Aqui no Brasil. Vamos lá então dar uma olhada nele. É o furacão Catarina, né? Então, dia 24 de março de 2024 marcou os 20 anos da ocorrência de um raro fenômeno meteorológico no Oceano Atlântico Sul e que atingiu aí o Brasil. Pela primeira vez se registrou todo o desenvolvimento de um ciclone tropical que alcançou a intensidade de um furacão. E no caso aí, no Saffir-Simpson chegou na categoria 2, né? Ventos aí de 150 km por hora, na era dos satélites, que começou aí em 1972. Claro, tivemos indícios em anos anteriores, aí, de 1970, em algumas cartas meteorológicas sinópticas, aquelas que são traçadas de forma manual, com informações de estações meteorológicas de superfície. Tá? Então, tinha aí indícios que poderíamos ter outras ocorrências. Mas o sistema, então, foi produto de uma metamorfose. O que é uma metamorfose? Sai de um estágio e entra em outro estágio, mas não é do seu próprio desenvolvimento, né? Então, ele tem características de uma coisa e passa a apresentar características de outra coisa, tá? Então, surge de um estado barotrópico de um ciclone extratropical. Então, veja só, era um ciclone extratropical que estava em processo de decaimento na fase DY, no meio do Atlântico Sul. E o início desse sistema acontece lá no dia 20 de março de 2004. Tá? Houve, então, um período de hibridismo. Sim, houve um período de hibridismo em que os ciclones podem apresentar características diferentes durante a sua metamorfose. Tá? Então, isso aí foi muito rápido, esse processo foi muito rápido. A gente verificou
o surgimento dessas características nesse núcleo barotrópico que ficava lá girando sozinho, né, de forma inercial, de um ciclone extratropical passando para um ciclone tropical, né, no dia 22 até o dia 23 de março de 2004. E o mais interessante é que nós tínhamos um quadro bem complexo, né? Por isso que a gente sempre tem que estudar todo esse quadro bem complexo, que era um quadro bem inusitado, inclusive, que você tem lá a presença dos oceanos, então as características dos oceanos, as características da atmosfera e, nesse caso, ainda o adicional de uma componente continental. E agora, então, a gente tem que fazer a análise do quadro, né? Bom, são 6 os fatores para o desenvolvimento de um ciclone tropical. Tá? Eu preciso ter uma temperatura de superfície da água do mar e parte dessa camada de mistura, que é a primeira camada do oceano de cima para baixo, tá? Apresentando temperaturas ao redor de 26,5 graus Celsius, dali para cima, né? Às vezes consegue até com temperaturas um pouco mais baixas, com 26 graus ele já consegue, 25,5, mas 26,5 você está garantido que você vai ter a presença do sistema. O gradiente de temperatura na troposfera tem que estar entre -8 a -12 graus Celsius por quilômetro, ou seja, a troposfera tem um perfil de temperatura invertido, né? Então veja só, ela é fria em cima e quente embaixo. Então, quanto mais rápido se resfriar conforme você sobe, você aumenta esse gradiente. E isso aí é excelente para impulsionar a formação das grandes nuvens cumulonimbus, né? Lembrando que os ciclones tropicais necessitam da célula máter, que são os cumulonimbus. Tá? A troposfera tem que estar relativamente bem seca no início do processo, justamente para poder absorver o máximo possível de umidade que o oceano está aí a liberar. Tá? Isso é importantíssimo. Tá? Você tem que ter um distúrbio geratriz na zona de convergência intertropical que deve estar na categoria de moderado a severo. Então tem que ter um distúrbio geratriz bem intenso para que comece, né? Então são as primeiras nuvens cumulonimbus, as primeiras sementeiras para começar o processo todo de um ciclone tropical. Sem isso aí não funciona. Lembrando que o distúrbio ainda não é um ciclone tropical, tá? A ausência de cisalhamento na coluna troposférica, né? O professor Marcel fala bastante disso. Se tiver cisalhamento do vento conforme você sobe em altitude, não consegue formar os sistemas. Veja só que nesse caso ele já era barotrópico, então ele estava muito bem formado em altitude, né? Realmente era um duto e uma distância maior que pelo menos aí 10 graus em latitudes do Equador, às vezes até um pouquinho menos, conforme o tamanho do sistema, ok? Então vamos lá, vamos analisar o quadro pegando então um recorte de imagem de satélite, do satélite GOES ainda, né? Canal 4, infravermelho, do dia 24 de março de 2004, às 23h39 Zulu. Vocês estão vendo aqui, né? Olha só, nós temos aí um ciclone extratropical que já estava em fase de decaimento e sobrou um núcleo barotrópico aqui, olha só que interessante, né? Ele está ali rodando. Então vamos colocar as 6 características para a formação de um ciclone tropical e vamos analisar uma por uma. Veja só, então a primeira coisa que a gente tem que analisar aqui neste quadro é que o distúrbio geratriz, que seria então um distúrbio que estaria na zona de convergência intertropical, não precisa, né? Porque ele já é um distúrbio por si só, por ser um decaimento de um ciclone extratropical, né? Ele está lá, já tem um distúrbio ali, já está rodando, né? Então, olha que interessante que esse primeiro ponto aqui já está garantido, nem precisa, né? E nem está lá na TCZ, TCZ está lá para cima e está lá aqui para baixo, mas ele já é um distúrbio geratriz. Então, isso aqui é uma coisa bem bacana da gente mostrar, né? Essa aqui seria para a formação do ciclone tropical, porque normalmente eles estão lá nascendo na zona de convergência intertropical. Esse cara está lá para baixo, né? Mas ele é um distúrbio. Então já tem isso daqui garantido, tá bom? Vamos lá. O giro inercial barotrópico, ele estava rodando, porque ele tinha um fator inercial, ele era o resto de um ciclone extratropical. Então, nesse estágio inercial barotrópico, o cisalhamento dele é muito próximo de zero, ou seja, os ventos em altitude não estão cortantes.
Se os ventos em altitude não estão cortantes, então veja que esse item aqui também nós estamos garantindo, esse fator tá garantido aí, tá? Então já nasce com esses dois. Opa, olha só que coisa. Que mais? Bom, distância maior que 10 graus, com certeza, né? Estava quase lá, tá muito, muito longe, já nas médias latitudes, então isso aqui está garantido, o fator inercial está garantido, então distância aqui já matou esse item também. Ok, ficamos aí com 3 interessantes, vamos ver. Bom, março, né? Março é saída do verão no hemisfério sul, as águas estavam com temperaturas bem elevadas, então a temperatura da superfície do mar estava bem elevada e em todo esse setor, né? E aí a gente também tem garantido esse outro item aqui, ó. Então, dos 6, 4 já estavam garantidos, tá? Então, esse quadro aqui já disponibilizava 4 dos 6 fatores necessários para a formação de um ciclone tropical, né? Em latitudes aí avançadas. Bom, e o que faltou? Bom, agora vocês vão ver que o gradiente de temperatura na troposfera é entre -8 e -12 por quilômetro, né, graus Celsius por quilômetro, e a troposfera seca são os fatores que estariam faltando, né? Bom, e como é que a gente vai ver isso agora? Olha só que interessante. Aqui você tem uma baixa pressão. E uma baixa pressão no hemisfério sul, né, apresenta uma circulação de ventos horárias, né? Então, essa aqui é a circulação de vento. O que estava acontecendo nessa época na região dos estados do sul do Brasil? Uma forte estiagem na região sul, né? Mesmo saindo do verão, foi um verão seco, então a troposfera estava muito seca, tá? Então, esse ar seco em cima da região, né, adicionado ainda a saída do verão, e você ainda tinha uma situação anticiclonal, né? Então, você tem muita insolação, significa que a superfície está bem mais quente do que em altitude. Então, você estava garantindo aqui esse gradiente autoconvectivo, que as temperaturas estavam muito altas em superfície, né, e baixas em altitude. Ok, então o que acontece agora? A circulação puxando o ar que estava sobre o continente, passando em cima dos oceanos. O que será que vai acontecer? Olha, você vai puxar esse ar quente e seco, né, com um grande potencial de absorver umidade, passa em cima de uma água quente que está liberando aqui calor e está liberando vapor, bastante vapor, e fomenta e joga isso para dentro de um distúrbio. Bom, você está preparando simplesmente o quê? Né? Garantiu esses dois, fechou os 6 aqui, então, com certeza, já tem que acender o sinal de alerta, porque você está literalmente dando comida para o monstro. E o monstro vai vir comer. Ele vai vir comer, né? Então, ele começa a seguir o setor de alimentação dele, como todos os ciclones tropicais, né? O professor Marcel sempre mostra isso, onde as águas estão mais quentes, né? Como está a circulação dos ventos, que também guia o sistema, ele vai seguindo, tá? Então estava tudo certinho, sistema de vento, água quente, da onde vinha o calor seco que depois pegava a umidade e formava os grandes sistemas, né, as grandes nuvens cumulonimbus, grandes torres para alimentar o sistema, e isso acabou aí acontecendo, né? Então não é à toa que esse sistema vai começar a maturar. E aí a gente vai poder então observar esse caso, né? Vamos então observar o caso em detalhes. Eu trouxe algumas imagens aqui, porque depois nós vamos ter os carrosséis, tá? Mas eu trouxe algumas imagens só para mostrar que o negócio vem desde lá do dia 14, tá? Embora o dia 20 seja lá o ciclone extratropical que fomentou o distúrbio e começa todo o processo, a gente vê que o quadro, lá desde o dia 14 de março de 2004, já estava bastante promissor de acontecer coisas assim interessantes, e eu vou mostrar por quê. Então, aqui está o dia 14 das 12Z e das 23 e 39Z, de um sistema de baixa pressão intenso, de um grande ciclone extratropical, tá? Pulei 2 dias, porque não muda muito, né? Dia 16 das 12 e também das 23, mas vocês vão vendo que ele vai se desfacelando em mesociclones, né? É bem interessante porque ele vai se desmontando
em mesociclones, embora a grande baixa aqui segure, né? Ela segura todo o processo de circulação dos ventos, e aí as outras baixas, os mesociclones, ficam na periferia. Aquela coisa que parece um pouco dos ciclones galáxia, né? Então veja só a circulação de vento intensa vindo do oceano, passando em cima do continente, depois voltando para o sistema. Dia 17, o quadro não muda muito, mas você está vendo aqui várias baixas, né, vários mesociclones se formando, alguns deles não vão maturar, é normal isso também acontecer, eles vão aí a forma baixinha, mas não matura, tá? Então, dia 17, o dia 18, passando 24 horas, vocês vejam que não muda muita coisa, mas eu já chamo a atenção, olha só isso aqui que interessante, né? Um conjunto de nuvens cumulonimbus aparecendo aqui. Nós vamos ver que a partir do dia 18 começa a aparecer esses tipos de sistemas. Como é que pode ter alguns complexos, parecendo complexos convectivos de mesoescala, aparecendo aqui sozinhos, né? Então, formação de vários cumulonimbus. Então, significa que toda essa região da troposfera aí na saída do verão para a entrada do outono, ela estava muito convectiva, muito convectiva. Isso aqui era um sinal de que algo poderia acontecer. É bem interessante. Olha só, dia 19 a 0Z, então isso aqui é na madrugada do dia 18, né? Vejam só como você tem aí vários grupos de nuvens, né, vários aglomerados de nuvens cumulonimbus aqui, mostrando que, olha, poderia acontecer alguma coisa diferente, uma outra baixa secundária, e aquele ciclone extratropical está aqui, né? A baixa está ali, ela está meio desaparecida, mas a circulação ainda permanece. Veja no dia 19 também, né? Inclusive, às vezes ela consegue maturar de novo, porque aquele grupo de nuvens que nós tínhamos aqui, ó, veja que ele faz parte né, do ciclonão inteiro, de toda essa circulação. Né? É bem interessante isso. Chega no dia 20, então, opa, aparece uma outra baixa aqui, né, que vai maturar o dia 20, ainda no mesmo dia 20, vai maturar para um novo ciclone extratropical. Né? O outro está rodando aqui, o outro está aqui, esse aqui está dissipando. Agora vamos prestar atenção nesse, porque esse cara aqui é que vai ser a geratriz. Né? Então, eu só quis trazer desde o dia 14 para a gente ter uma noção do estado completo, mas no dia 20 é a geratriz, tá? Então tá lá, dia 21 a 0Z, depois das 22 a 0Z, né? Tá aqui a baixona dele do sistema, ele está meio desmontado, aparecem outras baixas secundárias já no dia seguinte, no dia 22, mas tem que prestar atenção nesse sujeito aqui, ó. Aí chega no dia 23 a 0Z, praticamente o sistema se dissipou, né, e tem ainda a baixa lá no estado barotrópico rodando, porque a gente fica atento a isso aqui. Ó. Então, no dia 24 a 0Z, ó, 24 horas depois, ela continua ali. Tá? Continua ali. Tá? E ela está intensa, né? E a partir desse momento é que a gente começa a avaliar, então, dia 24 a 0Z, né, a gente começa a avaliar que vai aparecer o monstro. O monstro vai começar daqui, né? Então tá lá, vamos ver o monstro agora. Agora com mais detalhes, no dia 25, estamos pegando de 3 imagens, das 012 e das 22, Z. Então tá lá. Veja que ainda tem uns resquícios, a gente consegue ver alguns resquícios ainda do ciclone extratropical, né? Mas ele está lá nessa fase de metamorfose. E aqui, né, ainda tem um pouco do resquício do extratropical, mas você já vê que está fechando aqui as células convectivas de cúmulos nimbus, e aqui já começa a aparecer o primeiro sinalzinho do olho, né? Olha que interessante. Restos ainda do ciclone extratropical, mas ele aqui se formando. Passando por dia 26, 0Z12 e 21Z, as imagens que a gente conseguiu, tá, pessoal? Porque, pasmem, o acervo perdeu várias dessas imagens, né? O fenômeno mais importante que nós tivemos na América do Sul, na era dos satélites, as imagens foram perdidas ou estavam truncadas, e a gente não sabe se é por falta de ter nos bancos de dados aqui do Brasil ou lá dos Estados Unidos. Mas dos Estados Unidos a gente conseguiu boas imagens, tá? Então tá aqui, ele formando, né? E aí, olha só que interessante, as 12Z já com aquela cara mesmo de furacão, né? Não tem jeito, o olhão dele,
Aqui, lindo, maravilhoso, olha só que gigantesco, né? Lindo, maravilhoso, a gente está dizendo o sistema, né, que a gente gosta de estudar a meteorologia, claro que tem todos os problemas, pessoas perderam a vida por causa disso, né? Mas a gente está aqui só fazendo uma avaliação do fenômeno em si. E depois, no dia 27, ele continua lá. Veja que o ciclone extratropical já está praticamente desconectado, né? Não tem mais nada dele, mas ele ainda fica, né? Porque você tem um núcleo de baixa pressão muito intenso, então isso aqui faz circular ao redor, né? Ele orbita, as coisas orbitam ao redor, né? 7Z, também ainda do dia 27, bem formado, com olho. E aqui, um dos estágios mais bonitos que ele tem no dia 27, às 12Z, tá? E aí, finalmente, no dia 27, às 15, ele está bem intenso, várias bandas nebulosas de cúmulos nimbus em forma de espirais, né? Tem várias bandas nebulosas, é a cara total de um ciclone tropical, já em categoria 2, então, bem intenso, né? Aqui quase formando um outro vórtice aqui, né? Fazendo quase um efeito Fujiwara, mas não ia ter, né? Porque ele estava indo para cima do continente, né? Um monstro estava indo pegar comida. Então, as 18Z aqui, e as 22 e 39Z, ainda no dia 27, olha só que intenso, gigantesco. Algumas bandas já atingiram Santa Catarina, né? Rio Grande do Sul ainda não, mas Santa Catarina algumas bandas nebulosas já estavam pegando, desde das 15Z, tira 3 horas, então por volta do meio-dia, né? E no dia 28, então bem grande o olho, né? Aqui a 0Z, tira 3 horas, então final do dia 27, né? Dia 28 a 0Z, ele já bem na costa, e entra um pouco na parte continental, o olho entra aí às 4Z do dia 28, e às 8Z, então tira aí 3 horas, 5 horas da manhã, por volta das 5 horas da manhã ele já estava no continente e enfraquecendo. Aqui já era o período final dele, né? Tanto é que no dia 28, já às 11h39Z, portanto, aí às 8h30 da manhã, mais ou menos, ele dissipou completamente. Vejam só, pessoal, como dissipou, e depois dali em diante, as imagens só mostram a dissipação. É aquele processo de sempre, né? Ele só consegue se alimentar enquanto todas aquelas características, aqueles 6 fatores estão aparecendo, estão presentes, né? Cortou o primeiro, que foi o quê? A alimentação de umidade do oceano, porque estava seco o continente, a parte continental seca, cortou, pronto, ele não tinha mais o que fazer, né? Então o continente trabalhou aí como um Ultraman, né? Pisou no rabo do monstro e bloqueou, ele não pôde mais seguir aí o caminho e, obviamente, ele simplesmente desapareceu, né? Ele vai dissipando e simplesmente desapareceu, né? Bom, agora nós vamos então mostrar para vocês os carrosséis, tá? Então, os carrosséis de imagem, começando então com o recorte das imagens de 2004 do canal 4 do GOES, né, do dia 10 de março até o dia 29 de março, com todas que estiverem em condições, tá? Todas as imagens em condições nós trouxemos aqui nesse carrossel. Acompanhe aí.
E agora, as imagens de disco cheio, né, de 2004, do satélite GOES 12, do canal 4 também, do dia 9 de março até o dia 29 de março. E no caso aqui, só os horários sinópticos, de 3 em 3 horas. Acompanhe então a nossa animação. Gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, ao Rubem Garcia, que faz contribuição no PayPal, ao Sr. Celso, Marina, Humberto, Maria Tereza e Eliane Nunes, que fazem contribuições na nossa caixa. Você também pode fazer essa contribuição através das lotéricas, utilizando os números que estão nesse slide. Agradecer especialmente também às pessoas que estão no Apoia-se, nossos 14 apoiadores, o Cristóvão, o Edmundo, a Elcia, a Eliane, a Gabriel, o José Luiz, José Roberto, a Lígia, a Lúcia, a Michele, o Nelson, Nilce, Roberta e o Ronald. Meu muito obrigado, lembrando que eu estou sempre orando por todos vocês, apoiadores que fazem as contribuições. Considere você também fazer parte do grupo das pessoas que apoiam o nosso trabalho. Quero agradecer especialmente também aos nossos colaboradores e lembrando que os nossos livros estão aí disponíveis para você entender um pouco mais sobre esse assunto. Para os adultos também temos a Dieta Carnívora para a Reeducação Alimentar e para as crianças a Bíblia em quadrinhos, para os pais que querem iniciar os seus filhos nos estudos da palavra. Lembrando a todos que o nosso curso parte 1D está dividido em módulos, agora cabe dentro do seu orçamento. Nossas conclusões para o vídeo de hoje, nós vamos então mostrar que, embora sejam possíveis os casos de ciclones tropicais no Atlântico Sul, sua raridade é acentuada. A observação desses casos não significa uma garantia de que a dinâmica regional esteja a mudar. Então, veja só, isso aqui é muito importante. Tá? O furacão Catarina ocorreu e, pelos últimos 20 anos, nenhum outro registro de furacões foi observado. E o que diziam na época? Não, 2004, agora esse será o padrão do Atlântico Sul, nós teremos ciclones tropicais o tempo todo, furacões. Não, quais são as ocorrências que nós tivemos desde 2004 e até agora em 2024, passados 20 anos? Nenhum. E foram raríssimos os registros de outros ciclones tropicais nessa mesma bacia, tá? E lembrando que tem aí a controvérsia também dos subtropicais, né? Também temos que lembrar sobre as temporadas de ciclones tropicais pelo mundo. Tá? O pessoal sempre fala lá, olha, o que está acontecendo agora nos Estados Unidos. Então, vamos ressaltar aqui, que a gente até já falou com o professor Marcel Ligabô, 2005 foi histórico em atividades para o Atlântico Norte. Porém, também entrou para a história como um dos menores em atividades globalmente. O Pacífico ficou completamente calmo, isso foi confirmado, tá? Isso tem dados. Então, embora 2024 possa ser maior ou igual a 2005 no Atlântico Norte, também há alta probabilidade de ter baixo cômputo globalmente, tanto o Pacífico quanto o Índico apresentando aí
baixas ocorrências. Isso aí também está prognosticado, tá? Então, temos que sempre tomar esse cuidado. O pessoal pensa assim, nossa, então vai ter, vai explodir de tantos ciclones tropicais, porque nós estamos vendo o Atlântico acontecendo isso. Não, isso não é verdade. Às vezes você tem uma bacia oceânica muito intensa, enquanto que outras não. E, em geral, essa é a regra, tá? Então, 2005 foi isso daí. Explodiu tudo no Atlântico, foi um terror, o discurso aquecimentista que aquilo ali seria o padrão, não foi na hora que a gente computou globalmente, não foi isso. Então, provavelmente 2024 tem a tendência de apresentar esse mesmo quadro. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Até lá!